Se você quer trabalhar com inteligência artificial, esse vídeo é para você. Afinal, qual é a habilidade mais importante para quem quer ou para quem já trabalha com inteligência artificial? Meu nome é Luiz Fernando Roquette, curte aí o nosso vídeo. Se você curtiu, obviamente, compartilha, comenta, né? Principalmente engaja aí, dá trabalho para fazer. E resolvi falar brevemente aqui, né? Quais são as principais habilidades e o que mais importa para você que quer se desenvolver em inteligência artificial, tá? Ó, então eu já abro aqui a apresentação com a provocação, né? O problema nunca foi a ferramenta, de fato nunca foi, né? Hoje os LLMs eles estão virando commodity, tá? É desimportante qual é o LLM que você usa, qual é a ferramenta que você usa. Luiz, eu não tenho dinheiro hoje para usar o cloud. Cara, usa o Codex, que é mais barato. Mas eu também não tenho. Então usa o Anti-Gravity, que é de graça, você vai pagar só pela API que você vai conectar. Conecta uma API de um LLM chinês ultra barato, tipo um DeepSeek. Eu aposto que você vai gastar menos do que você gasta de almoço aí num dia, tá? Então assim, isso nunca foi desculpa e o LLM hoje é o que menos importa. O que mais faz a diferença é aquela peça que fica entre a cadeira e o computador. Você, tá? E aí, a forma que você pensa e a forma que você abre aquela interação com a máquina é que de fato interessa e importa dentro do jogo, tá? Existem duas formas de usar IA e elas não competem e nenhuma das duas está certa ou errada. São simplesmente usos para propósitos, né, diferentes. Então, existem aquelas pessoas que têm uso superficial. É o cara que usa lá, me dá um post sobre vendas. Esse cara aqui ele está usando de uma maneira amadoresca a ferramenta. Então, aqui tem 4 motivos óbvios desse prompt estar errado. Ele pede uma resposta pronta, como se fosse algo puramente artificial ali, né? Como se existisse uma resposta pronta também para aquilo. Ele quer um conteúdo genérico, sem contextualizar a ferramenta. Tá? Ele trata o chat com a inteligência artificial como uma caixa de pedidos, como se fosse ali o estagiário perfeito dele. Tá? E ele aceita o primeiro output que a ferramenta de inteligência artificial infere para ele. Então o cara pega aquele primeiro resultado ali, acha ótimo e bola para frente. A maneira estratégica, né, que você deve usar a inteligência artificial, e é o que eu quero propagar aqui com esse vídeo, é mudar sensivelmente. Olha só, né, eu não estou falando de você elaborar um puta prompt grande e você ter, cara, pensar horas no seu prompt, aquele assunto de engenharia de prompt, arquitetura de prompt. Não, estou falando simplesmente para você mudar a vertente da sua pergunta. Olha lá, mais estratégico, me ajude a estruturar a tese por trás do meu post. Esse pedido, esse me ajude, e essa palavra-chave, tá? Eu chamo isso de palavra de conexão, a estruturar, né? O estruturar é o que muda o jogo completamente aqui, tá? Na primeira maneira, no primeiro pedido, você anseia por um resultado, tá? Você desesperadamente clama, ajoelha para a inteligência artificial e fala o seguinte, olha, me entenda tudo que está dentro da minha cabeça, tá? E me entrega o melhor resultado dentro do que eu espero. Na segunda, você diz o seguinte, olha, nem eu sei de fato o que eu espero na entrega, me ajude a pensar e entender o que eu quero para que a gente tenha um resultado no mais alto nível. Você dá espaço para o LLM pensar, você traz um espaço de brainstorm de fato para que haja estrutura de ideias e principalmente de hipóteses, tá? Você trata a IA como um parceiro de raciocínio, isso é muito importante, né? Então você principalmente traz as maiores mentes da humanidade, porque é isso que a IA é, né? Ela é basicamente o compilado das maiores mentes da humanidade. Então você traz as maiores mentes da humanidade para trabalhar com você dentro do seu projeto e principalmente falar, olha cara, você acha que eu estou certo nisso, que eu estou errado naquilo? Então utilizar a IA como um parceiro de raciocínio é talvez a maior mudança de chave que eu posso trazer aqui dentro desse conteúdo, tá? E aí, olha só, você itera, contesta e refina, ou seja, você não aceita o primeiro resultado, você contesta aquilo, ou você explica, você dá mais contexto, e aí você tenta extrair o máximo que a plataforma pode te trazer. A habilidade mais importante, portanto, não é o prompt. Clareza de pensamento, saber o que você quer extrair e estruturar antes de pedir, tá? Esses dias eu vi um vídeo aí, acho que do CTO, alguém muito grande e muito importante lá dentro da Anthropic, e o cara ele fala justamente isso aqui, ó. Quem melhor utiliza hoje as plataformas, o Cloud Code, etc., tudo que a Anthropic tem para oferecer, são aquelas pessoas que sabem o que quer extrair. Tá? Se você começa um projeto que você sai sem rumo, né, você vai cair naquela velha máxima, né? Para quem não sabe o destino, qualquer caminho serve, tá? Então isso aqui é muito importante, você entender o destino, o que você quer, tá? Anota esses 3 pilares aí na sua mesa, coloca 3 post-its aqui dentro no seu monitor, clareza de pensamento, saber o que você quer extrair e estruturar antes de pedir. E aí, detalhe nesse estruturar de pedir, não estou dizendo que você precisa de ficar aqui planejando, anotando, né, dentro do Excel e etc.
A própria ferramenta de IA é quem vai te ajudar a estruturar isso, tá? Você primeiro pede para ela te ajudar a estruturar, depois você pede o que você verdadeiramente quer, tá? Esse é o caminho correto. Pensar com IA não é construir algo de bate-pronto, tá? É uma rede de construção, olha só. Então, você não digita um pedido, ela não é um garçom que te entrega ali prontamente o que você veio atrás, tá? Você precisa de pensar toda a rede neural dentre o que você quer, tá? O que você quer, que é o objetivo final, como você quer, que é todo o caminho, e o que você tem, tá? O que você tem é isso aqui, cara, contexto. Então, dentro do contexto, você tem restrições, que é a simples resposta ao seguinte: o que eu não quero, tá? Saber o que você não quer, às vezes, é tão importante quanto saber o que você de fato quer. Então, o que eu não quero, tá? Quais são os meus objetivos, ou seja, o que eu quero. Então, veja bem, né, como é que um contexto ele já se abre aqui, né, em duas, olha só, ele se abre em duas vertentes importantíssimas, né? O que eu quero, positivo, e o que eu não quero, as minhas restrições. Daqui, a própria inteligência artificial é quem vai começar a raciocinar para você, vai estruturar tudo isso, tá? E daí ela vai trazer hipóteses, e daí trabalhando com a metodologia socrática, eu sempre falo sobre isso aqui, se você não sabe o que é, dá um Google aí, metodologia socrática. Então, trazendo essas hipóteses, vocês vão criticar juntos, ou seja, vocês como parceiros de projeto, vocês vão criticar as hipóteses formuladas para chegar naquela melhor hipótese, aquela que mais satisfaça o objetivo, e aí sim vocês vão chegar numa decisão, tá? E é daqui que o seu projeto começa. Esse é o erro da maioria das pessoas. Elas acreditam que o projeto começa daqui. Não, o projeto começa daqui e você não pode cruzar essa ponte dessa maneira aqui, tá? Você deve andar cada degrau dessa escada. Aqui tem um exemplo claro, se você não entendeu ainda, tá? O que é um prompt superficial e o que é um prompt estruturado, tá aqui um exemplo claro disso, tá? Pessoas buscando o mesmo objetivo, só que transitando por um caminho completamente diferente, vocês vão ver que elas chegam em objetivos também completamente diferentes. A primeira pessoa pede o seguinte: escreva um post para LinkedIn sobre A. Ai, Luiz, mas isso aí é retardado, né? Esse exemplo seu é um exemplo chulo, cara. Ninguém vai utilizar isso aí. Não. A gente pode ser até um pouquinho mais profundo. Escreva um post para LinkedIn falando sobre o lançamento da Anthropic, o Opus 4.7 dessa semana. Ainda assim você tem um prompt muito ruim, tá? Você ainda tem um prompt muito ruim. Olha a diferença de baixo. Escreva para um diretor de RH cético sobre IA. Isso aqui se chama contexto, tá? Isso aqui que ele deu aqui chama-se contexto. Ele contextualizou o público-alvo, a buyer persona desse post, tá? E aí a tese, que aí sim a gente traz a argumentação lá de cima, é: produtividade vem de melhor pensar, não mais de ferramenta, tá? E aí ele ainda dá mais um contexto, talvez eu não diria nem contexto, mas ele traz mais uma fonte argumentativa, que é um contra-exemplo. Olha lá, ele pede um contra-exemplo, ou seja, traga um exemplo, né, do que de uma visão contrária à ideia que a gente quer expor no nosso texto, tá? E daí ele ainda dá mais algumas inferências, ele dá mais algumas diretrizes que são fundamentais. Tom, direto, 800 caracteres. Eu até colocaria aqui em média, para não engessar muito a IA. Absurdo a diferença que esses dois prompts terão, tá? E, de novo, você nem precisa de pensar nisso aqui só com esse exemplo chulo que a gente deu aqui, tá? Se você fosse até um pouquinho mais descritivo, você teria um resultado pífio, perto do que a gente está falando aqui embaixo. Percebe como tudo nasce na capacidade argumentativa? Desde os filósofos gregos, desde Platão, Aristóteles e Sócrates, tudo que esses caras falavam reverbera, ecoa até hoje, e a gente vem vendo aqui. Um outro exemplo, olha só, uma decisão de carreira. Não pergunte o que eu devo fazer, tá? Não pergunte o aconselhamento. Se você estivesse conversando de fato com o seu guru ali, né? Se você tivesse uma chance de, sabe, às vezes tem aquelas perguntas malucas. Se você pudesse reviver uma pessoa e conversar com ela, cara, ter um aconselhamento de carreira com ela, o que você faria? Eu tenho certeza que você não ia chegar lá e falar assim: eu devo aceitar essa proposta? É óbvio que você ia contextualizar essa pessoa, você ia ter um brainstorm com essa pessoa e você ia tentar extrair respostas daquela pessoa para perguntas que sequer você sabia que tinha dentro da sua cabeça. É justamente isso, cara. Quando você está falando com a IA, você está falando com as maiores mentes já vivas, né, que já viveram, e as de hoje também, né? Então, pense dessa maneira, pense filosoficamente dessa maneira e entenda a diferença entre
devo aceitar essa proposta? Para, cara, liste os 5 critérios que eu deveria avaliar antes de aceitar e me confronte nos 2 que provavelmente estou subestimando. Olha que coisa absolutamente genial. Você cria argumento e contra-argumento para ser confrontado por uma mente superior à sua, uma mente com capacidade argumentativa, dedutiva, probabilística, né? Nem dedutiva, né? Mas uma capacidade probabilística muito superior à sua. E daí ela vai mostrar não só o que você quer, mas também o que você não quer. Já vi muita gente reclamando, isso aí acontece direto, né? Falando que o GPT puxa saco, que a ferramenta de inteligência artificial ela sempre vai falar que você está certo. Cara, é a maneira que você usa. Eu tenho certeza que se você trouxer um argumento desse aqui, você não vai sentir esse aspecto de puxa-saquismo dos LLMs, tá? Então, para fechar aqui, sempre utilize essas 4 camadas, tá? Isso aqui é o que eu sempre trago nos meus conteúdos, principalmente nos cursos e também nos workshops e palestras. Cara, esse passo a passo, ele é sine qua non. Se você estiver desenvolvendo um software gigantesco, um CRM que vai mudar o mundo, ou até mesmo se você estiver desenvolvendo uma apresentação de PPT para um vídeo, que é o que eu fiz aqui, se você seguir exatamente esses passos, o seu resultado vai ser muito melhor do que o que você vinha extraindo quando você ainda era um amador. Em primeiro lugar, contexto, cara, contextualize o LLM, contextualize a ferramenta, quem é o leitor, qual é o problema, enfim, o que já foi tentado. A galera do marketing é muito boa nisso, as pessoas que trabalham com engenharia, seja ela engenharia de fato civil e etc, até mesmo engenharia de software, cara, tem muito isso aqui na cabeça, entendem muito sobre resolução de problemas e é por isso, né, não à toa, a maioria das pessoas de sucesso hoje cursaram engenharia, etc, e isso é provado, as maiores empresas, principalmente da B3 aqui, os CEOs são engenheiros. Por quê? Porque os caras têm esse raciocínio lógico, objetivo e principalmente, né, com uma afluência muito clara e objetiva. Então, em primeiro lugar, cara, contextualize o LLM. Em segundo lugar, deixe claro a sua intenção, o que você quer extrair, o que você quer e o que você não quer. Tá? Em terceiro lugar, traga restrição, tá vendo? O que você quer e o que você não quer, cara. Tá aqui, ponto número 3. Em quarto lugar, a iteração. Isso aqui é a parte mais difícil, mais complexa, mais abstrata, mas a mais importante. Conteste o output, cara. Não aceite aquilo ali por goela abaixo, né? Eu sei que a maioria de vocês não é nem que aceita isso aí, mas a maioria de vocês sequer lê o resultado. Então, leia o resultado e tenha a sua própria... tome a sua própria decisão, tenha a sua autocrítica dentro daquilo ali. E deixe claro se você gostou daquilo, se você não gostou daquilo, ponto X ou ponto Y, e aí usa a ferramenta como brainstorm. Tá? A IA, e isso aqui é a frase que eu acho que a gente tem que levar para a vida, isso aqui é, eu acho que eu vou colocar isso aqui de protetor de tela. Tá? A IA amplifica o pensamento que recebe. Isso aqui é uma das maiores verdades sobre inteligência artificial que eu já vi na minha vida. Isso aqui é a frase assim, cara, tatua ela no seu braço aí, tá? A IA amplifica o pensamento que recebe. Garbage in, garbage out. Se você imputa lixo, receberás lixo, tá? Então, se você entrar com confusão, se você entrar com caos, a IA só vai amplificar esse caos, tá? Se você tem inputs de dados ali claros, objetivos, diretos, tudo isso vai ser lapidado pela ferramenta e que vai te entregar um resultado ótimo. É isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é simplesmente o que a IA tem para te oferecer. Amplificar os pensamentos, os inputs que você colocou dentro dela. No final do dia, ela é uma ferramenta, é você quem a utiliza. Tá? E aqui, para a gente fechar, onde está a média e onde você está, né? Então, se você pede só uma saída, né? Espera essa saída de forma mágica, você fica medindo isso em quantidade, até mesmo fica substituindo o esforço, ou seja, se você só pensa na IA como uma ferramenta de substituir o seu esforço intelectual, se você não pensa mais nos textos que você escreve, pede para a IA fazer isso, cara, toma cuidado. Talvez você tenha que se elevar, ainda que você seja um user não técnico, não faz mal nenhum, você redefinir o seu pensamento para a utilização das inteligências artificiais. Tenho certeza que até para a sua vida isso vai ser muito útil. Tenha o pensamento crítico, eleve-se para o nível Pro e aí, cara, ó, defina a entrada, ou seja, dê bons inputs para a inteligência artificial, tá? Itere com as hipóteses, ou seja, seja discursivo, duvide de tudo, questione tudo, tá? Mede em decisão tomada, ou seja, quantidade por quantidade, né? Aquele velho negócio, você já ouviu isso, sua avó sempre dizia isso, né? Quantidade por quantidade não diz nada, absolutamente nada. O que vale é a qualidade, tá? E aí, tenha sempre em mente, a IA, ela não é uma ferramenta de substituição de esforço
puramente dita. Ela não nasce com esse objetivo, apesar disso ser sim o efeito colateral dela. O objetivo dela é multiplicar o esforço. Se o esforço é bem dirigido, a IA funciona como vários braços atuando para você, e esse é o objetivo final dela. Para fechar, encerro o que a gente começou. A diferença não está na ferramenta que você usa, ela está na forma e principalmente na maneira que você pensa ao utilizá-la. O problema, muitas das vezes, meu amigo, não é o LLM. Se eu tivesse dinheiro para usar o cloud. Se eu tivesse dinheiro para assinar o plano Pro. O problema, muitas das vezes, está entre a mesa e o computador. Luiz Fernando Roquette aqui. Se você curtiu, deixe seu like aí nesse vídeo.